Olá, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do Espírito para a alma ou para as almas que o próprio Espírito, o próprio grande eu sou, quer alcançar sobre a terra. A mensagem que o Espírito compartilhou comigo e pediu que eu compartilhasse, para que você possa entender, existe uma nação soberana, existe o reino do Espírito. Às vezes a pessoa fala, mas o que é o reino do Espírito? Eu vou pegar algum exemplo, alguma analogia para entendermos. O reino do Espírito, o Pai manifestou-se o reino dele sobre a terra. Essa nação soberana, quem está dentro da nação soberana, dentro dessa proteção, onde tem um único pastor, que é o Messias, o próprio Yeshua, ele é o pastor dessa nação soberana. Quem é colocado, quem entra por essa porta, ele até prometeu, há promessas grandiosas, registrada no reino dos céus, manifestada fisicamente em várias ocasiões, através dos seus filhos, os seus profetas, os seus escolhidos, os seus ungidos, e depois na terra teve vasos assim especiais, como Moshe, manifestou-se através da vida de Moshe, muitos conhecem como Moisés, poderia citar vários, né? Yohanan, que muitos ouviram falar sobre ele como João Batista, e depois o próprio Cordeiro, o próprio Messias, o próprio Yeshua na terra, manifestou e inaugurou o reino dos céus, o reino do Espírito na terra. É uma nação soberana. Toda alma que nascer do alto, quando ele falou lá, que ele fala para Nicodemos, né? O nome dele é Naquidimão, ali, que tem que nascer de noite, de novo e do alto, nascer do alto e de novo, não de noite, de novo, nascer de novo, é colocado na nação soberana. Volta a relacionar-se com o seu Criador pelo Espírito. É uma via, é como se eu fosse uma luz, uma lâmpada, eu fosse uma lâmpada, por exemplo, mas ela estava apagada. Quando eu nasci de novo e do alto, o Espírito dele acendeu a minha luz. Como, vamos pegar uma analogia, quando nós temos que apertar um interruptor para acender uma lâmpada, uma luz apagada, aí você aperta o interruptor, acende aquela luz. Então, quando eu nasci de novo, uma alma foi liberta, voltou a ter comunhão com seu Pai, o seu Criador, acendeu a luz. Essa alma é colocada na nação soberana, no reino dos céus, no reino do Espírito. Por exemplo, vou pegar uma analogia para você entender, ou um exemplo, não é nem analogia, um exemplo claro, mas é uma analogia. O barco de Noé, por exemplo, ali é o reino dos céus, era o reino do Espírito na terra, era a nação soberana. Quem estava dentro daquele barco, né, do barco de Noé, muito conhecido, ali de Noa, que é o Noé, conhecido como, muitos conhecem como Noé, que na verdade é o Noa, quem estava naquele barco, quem estava junto com ele naquele barco, estava protegido. Estava dentro da nação soberana dos céus, do reino do Espírito na terra. Por isso que o mal não conseguiu atingir, praga nenhuma conseguiu quebrar. A vida deles, a alma deles foram protegidas, diz aí a Escritura, 8 pessoas. Os animais, quem estava ali dentro estavam protegidos e foram protegidos. Hoje é o reino dos céus, é o reino do Espírito. Então, quando você é colocada no reino dos céus, quando você entra pela porta do Cordeiro, que é o próprio Yeshua, que é a nação soberana, invisível, eu estou dando um exemplo, pegando o barco de Noé, para você entender, você é colocado dentro é como uma bolha espiritual, há uma proteção espiritual. Quem fazem a segurança da nação soberana do reino do Espírito? Os anjos, os melares, que muitos conhecem aí, os anjos. Se você vai lá no Terrelim 91, Salmo 91, o Espírito deu ali uma orientação. Ele fala, darei ordem aos meus anjos para guardarem, para fazer a segurança de vós, para os protegerem na terra. Mas os anjos, eles cuidam quem está dentro da nação soberana. Tanto que a promessa do Espírito é tão clara que ele fala. O Espírito também falou certa vez, olha, se possível fosse, ainda que o inimigo, os espíritos, os demônios na terra, os anjos caídos que se tornaram demônios, operam sinais e maravilhas, e enganaria, e vai enganar multidões, mas se possível fosse, enganaria os eleitos, os escolhidos. Por que os eleitos não são enganados? Porque os eleitos, além de ter o Espírito do Pai, que ele vivificou a alma, libertou, ele se tornou a luz do mundo, o sal da terra, há uma proteção,
Os eleitos se encontram dentro de uma nação soberana, dentro do reino do Espírito, que é espiritual, é como o vento, por exemplo. Vou pegar outro exemplo para você entender. Você já viu o vento passar na porta da sua casa, aí balançando galhos de árvores, de flores? Você já percebeu o vento? Ele joga, se tiver um papel no chão, uma palha, é o vento. Só que você não sabe quem está ali dentro do vento. Você conhece, pronuncia, esse é o vento. Mas o que é isso? Eu não consigo ver o vento. Que cor que ele tem? Quem está ali dentro desse vento? Você não consegue ver com os olhos carnais. Assim são as almas colocadas na nação soberana. Há uma proteção invisível fisicamente, mas espiritualmente é visível. Você entende? Então estou pegando essa analogia que muitas almas pensam, porque frequentar um lugar, frequentar uma entidade, estar no endereço, participando de reunião, fazendo qualquer coisa na terra, o ritual, a regra, participar disso, daquilo, acha que já estão dentro da nação soberana. Aí quando a casa cai, que chega a tempestade no seu teto, ali na porta, o inimigo vem, faz uma arruaça, destrói tudo, aí fala que foi a vontade da divindade que eles creem e servem. É muito fácil isso. Então, só para você entender, a nação soberana, ela é onde está o único pastor, que é o próprio Yeshua, o Messias. Quer dizer, Y é eu sou Shua, a salvação. Ele é o pastor, ele é o guardião das almas, ele é que faz toda a segurança ali, junto com seus melares sobre a terra. E o espírito dele, o espírito do grande eu sou, é o guia, é o consolador, o orientador, ele que nos aconselha. Ele fala conosco, por isso que, por exemplo, tem uma mensagem do Espírito, lá em João, que é Yohanan, capítulo 10, versículo 27, ele fala, as minhas almas, minhas ovelhas, ouvem a minha voz, porque está dentro da nação soberana, aonde o Espírito está. Ele falou para os emissários, vocês não saiam, os apóstolos, por exemplo, vocês não saiam de Jerusalém, até que de cima sejais revestido com o Espírito, como havia prometido as profecias. Eu usei a língua de Joel, por exemplo, para falar que derramaria do meu Espírito. Então vocês aguardem a presença do Espírito. Quando o Espírito de verdade, não o Espírito do mundo, que está trabalhando de monte 24 horas nos templos que o inimigo criou. O Espírito de verdade sela uma alma, ela é colocada no reino dos céus, no reino do Espírito, na nação soberana. Ela tem uma proteção. Então, só para você entender, você acha que você está na nação soberana, você acha que você, os da sua casa, seus familiares, seus amigos, estão dentro da nação soberana. Então fica tranquilo, tempestade vai passar pela porta e não vai te derrubar. É como na época de Noé, por exemplo, a tempestade passou, a disciplina chegou sobre a terra, mas eles estavam dentro do reino do Espírito, dentro da nação soberana. O barco representa o próprio Criador, para você ter ideia. O próprio Criador, é uma analogia. Aconteceu, mas o Pai falou sobre isso. Tanto que no escrito lá, quem fechou a porta daquele barco, não foi Noé, sabia? Quem fechou foi o próprio Criador para o lado de fora, para o lado de dentro, Ele fechou para o lado de dentro, para você ter ideia, porque quando Noé viu aquela multidão morrendo, mulheres grávidas boiando, crianças, nem clamando desesperadamente na hora do sofrimento, ele abriria a porta, você pode ter certeza. Ele abriria a porta da arca. Ele abriria. Aí o que o Pai fez? O próprio Criador fechou para o lado de dentro a arca. Porque ele era a arca, ele era o dono dela. Só ele tinha poder para suportar os ataques daquela tempestade na terra. Então vigia. Se você não está dentro da nação soberana, se você não tem provas que você se encontra dentro do reino do Espírito, você não tem segurança na terra. Jamais. Não adianta. Tem para onde você fugir. O único caminho seu é na vertical e procurar conversar com ele, numa via direta. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Então ele pediu para me compartilhar essa mensagem, eu estou compartilhando, ele até falou comigo sobre a época da Arca de Noé, ali, para dar essa analogia, esses exemplos, para que você possa entender. Então quem estiver dentro da nação soberana, do reino dos céus, do reino do Espírito, aonde ele é o único pastor das ovelhas, aonde ele cuida, você pode morar em qualquer parte do planeta Terra, você tem promessas e seguranças por parte dele. Quem que é o seu segurança? Os melares, os anjos que fazem a segurança, que até no Salmo 91 que falei, que ele dá ordem aos anjos dele a teu respeito. Ou seja, os anjos dele recebem ordem, ele recebe ordem, os anjos, pelas almas que se encontram dentro da nação soberana. Olha, protejam,
guarde, chegou mais uma. Há um relato que fala que há festa nos céus, quando alguém é colocado no reino do Espírito, tem festa nos céus. Então está aí a mensagem que o Espírito mandou passar. Se você não estiver dentro da nação soberana, dentro do reino dos céus, dentro do reino do Espírito, na terra você não encontra proteção, segurança, e não existe, jamais, não tem como. É impossível. É melhor você enfrentar a realidade chorando do que ficar sorrindo perante a mentira na sua casa. É melhor você enfrentar a realidade chorando, gemendo, clamando a verdade, do que você ficar vivendo na mentira, achando que você está seguro perante as pragas e as tempestades que estão à porta todos os dias sobre a terra. Um grande abraço, que o Espírito possa falar com você. Clama, entra no quarto, no seu aposento, fechada a porta, fecha a sua porta, clama a ele, não fala nome não, porque senão você vai pronunciar os nomes pagãos que o demônio criou sobre a terra. Pede para ele em silêncio, clama, você é uma alma, o plano dele é libertar todas as almas, ele não tem prazer na morte prematura de ninguém sobre a terra. Que o Espírito, possa falar com você, o Espírito dele, o Espírito da verdade, tá? Lembre desse detalhe.